Uniclac. Olá, meus alunos, estamos começando mais uma aula de processo civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor da LAC Concursos, e no encontro de hoje nós vamos iniciar os estudos sobre a teoria geral dos recursos à luz do novo CPC. Tema de bastante relevo, que a gente tem que ter muito cuidado, porque neste ponto especificamente o novo CPC sofreu grandes e importantes modificações. Então, bastante atenção nessa aula. Essa é apenas a nossa primeira aula. Esse é um estudo bastante extenso, porque nós vamos trabalhar aqui as disposições gerais, só que logo em seguida analisaremos os recursos em espécie, cada um deles. Então, é um estudo bastante extenso, de modo que você precisa realmente ter bastante atenção, organizar os seus estudos, já abra o seu código para fazer as devidas anotações, porque nossa aula está começando. Mais uma aula de novo CPC aqui na LAC Concursos, agora trabalhando a teoria geral dos recursos. Primeira parte, caminharemos aí pelas disposições gerais até o artigo 1008, onde já começa o recurso de apelação. Mas nesse primeiro encontro nós precisamos estabelecer alguns fundamentos. Sempre afirmo, quem já está aí acostumada a assistir às aulas do professor Stanley sabe disso, que nas primeiras aulas faço questão de estabelecer alguns apontamentos doutrinários, alguns apontamentos principiológicos, apesar de saber que 90% daqueles que me assistem aqui estão se preparando para concurso público. Eu sei que você está se preparando para concurso público, mas o meu entendimento e a minha experiência dando aula para concursos públicos é no sentido de que se estabelecermos um bom fundamento, uma boa base, ao construirmos o conhecimento específico, isso será feito com maior facilidade. Sei que você tem muita coisa para estudar, nós poderíamos já passar para aquelas partes que você tem que decorar, etc. Vai cair na sua prova, mas você tem muita coisa para decorar. Essa é a minha lógica. Você tem muita coisa para decorar. Se você conseguir aprender alguns pontos, isso vai facilitar a sua vida na hora de organizar os seus estudos. Então faço questão mesmo de começar cada novo módulo apresentando algumas noções introdutórias, algumas noções conceituais, principiológicas, porque a partir disso, aí sim, estudamos as regras específicas, já construindo sobre uma base mais sólida o conhecimento específico. De modo que, ao ler aquela questão da prova, às vezes não sabendo exatamente o que está na lei, exatamente o que está na jurisprudência, o fato de você ter aprendido te ajudará a raciocinar logicamente. Então, ampliando as suas chances de acerto, mesmo quando não tiver certeza absoluta de uma ou outra questão. Então, agora não vai ser diferente. Essa é a nossa primeira aula sobre teoria geral dos recursos, que é um tema muito importante. Então, precisamos aqui iniciar a nossa aula com a apresentação dessas notas introdutórias. E primeira observação, veja bem, nós vamos falar sobre o que é um recurso. Mas eu quero começar a nossa aula falando para você o que não é recurso. O que não é recurso, exatamente. Primeiro ponto da nossa aula de hoje não será necessariamente conceituar recurso, mas identificar o que não é. E aí eu posso afirmar com convicção para todos vocês: recurso não é uma espécie de ação. O recurso não é uma espécie de processo. Ao recorrer, o recorrente não está iniciando uma nova ação. E também não está iniciando um novo processo.
Entendam isso. Já já vamos conceituar e vamos identificar o recurso como um meio de impugnação de decisão. Exatamente. Mas importante saber que o recurso não é uma nova ação. O recurso não é um novo processo. No primeiro ponto, porque vejam bem, quando lá atrás, lá nos primeiros artigos do CPC, nós tratamos sobre os elementos da ação, os elementos identificadores da ação, nós aprendemos que 3 são os elementos da ação. Quais? Ah, professor, legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido. Pera lá. Primeiro que legitimidade e interesse são condições da ação. E no novo CPC, possibilidade jurídica do pedido não é mais uma condição da ação. Nós estamos falando sobre elementos. Quais são os 3 elementos da ação? Quais? Partes, pedido e causa de pedir. E esses elementos são identificadores. Exatamente porque uma ação ela é identificada a partir desses 3 elementos. De modo que, se existir uma outra ação com os 3 mesmos elementos, uma das duas terá que ser encerrada aqui. Uma das duas terá que ser encerrada aqui. Nós não podemos ter 2 ações com os mesmos elementos identificadores, os mesmos elementos caracterizadores. Então, se eventualmente eu tiver uma outra ação com mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, uma das duas terá que ser extinta. É aí que nós vamos trabalhar os temas, por exemplo, da litispendência da coisa julgada. Se tiver em curso 2 ações idênticas, a segunda a ser proposta será extinta por litispendência. Se tivermos em curso uma ação idêntica à outra que já foi decidida, transitada em julgado, essa ação agora em curso será extinta por coisa julgada. Por coisa julgada. Afinal, já tivemos uma ação idêntica proposta anteriormente, que foi sentenciada, transitou em julgado. Não posso ter agora uma outra. Como que eu vou saber se as ações são idênticas ou não? Como que eu vou saber se as 2 ações que estão em curso são idênticas, então a segunda tem que ser extinta por litispendência? Como eu vou saber que temos uma ação em curso agora idêntica a uma outra que já foi decidida, decisão transitada em julgado, então essa agora tem que ser extinta por coisa julgada? Como que eu vou saber? A partir dos elementos da ação. Se forem mesmas as partes, o pedido e a causa de pedir, nós temos 2 ações idênticas. Então, esses elementos servem para identificar. E por que o professor Stanley está falando sobre elementos da ação aqui no contexto dos recursos? Porque eu acabei de afirmar que o recurso não é uma espécie de ação. Não é uma espécie de ação, não é uma nova ação. Por quê? Porque ao recorrer, eu mantenho as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Ainda que não recorra de todos os pedidos, veja bem, eu tenho mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Não é uma nova ação. Não é uma nova ação. É a mesma anteriormente em trâmite. Originalmente ajuizada. Nós não temos, portanto, uma nova ação. Não temos uma nova ação. E também não temos um novo processo. Também não temos um novo processo. O processo é o mesmo, até porque existem apenas 2 processos no novo CPC. 2 processos, quais sejam? Processo de conhecimento e processo de execução. Nós não temos mais o processo cautelar e não temos um processo recursal. Igual alguns doutrinadores tentam lá no âmbito das ideias identificar uma nova relação. Não temos um novo processo. É o mesmo. Na verdade, ao interpor um recurso, o que eu faço é prolongar a ação originalmente distribuída. O processo
originalmente em curso. Por isso que alguns doutrinadores perfeitamente vão identificar o recurso como sendo um instrumento para prolongamento da litispendência. Um instrumento para prolongar a litispendência. Porque por meio do recurso, o que eu estou fazendo é dando continuidade a um processo já pré-existente. Já pré-existente. Quando eu interponho um recurso, eu não tenho uma nova ação. Não tenho uma nova ação. O recurso não cria uma nova ação, porque se fosse assim, os elementos teriam que ser distintos. E neste caso não são. Mesmas partes, mesmo pedido, ainda que parcialmente, e mesma causa de pedir. Então não são ação. Diferente de alguns institutos. Cuidado, porque tem gente aí chamando habeas corpus de recurso. Tem gente aí chamando o mandado de segurança de recurso. Tem gente aí se referindo à ação rescisória como recurso. Cuidado, cuidado. Recurso não é uma espécie de ação. Por isso é que o recurso não se confunde com ação rescisória, não se confunde com os embargos de terceiro. Tem gente que chama embargos de terceiro de recurso. Não são. Também não se confundem com o mandado de segurança, com a reclamação, com habeas corpus e outros. Por quê? Porque ação rescisória, embargos de terceiro, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus, são institutos processuais que têm natureza de ação. Esses aqui são espécies de ação. Esses aqui, todos eles, têm natureza de ação. Se nós acabamos de identificar que o recurso não é uma ação, logo, esses aqui não são espécies de recurso. Não são espécies de recurso. São ação. Ação. Recurso não é ação. Recurso não é processo. Ele prolonga a litispendência. Ok? Vamos aqui apagar o nosso quadro. Já vimos que recurso não é uma ação. Recurso não é uma espécie de processo. Não é. Afinal, o que é recurso? Qual o conceito de recurso? Se eu sei que recurso não é ação, que recurso não é processo, por isso o recurso não se confunde com habeas corpus, com mandado de segurança, com reclamação, com embargos de terceiro, o que é recurso? Qual é o conceito de recurso, professor? Já sei, não é ação, não é processo. O que é recurso? Recurso é uma espécie de remédio processual. Essa doutrina vai identificá-lo como uma espécie de um remédio processual. Que mais especificamente, nós podemos afirmar que ele, na verdade, é um instrumento de impugnação dos pronunciamentos do juiz com carga decisória. Com carga decisória. Recurso é um remédio processual. É um meio de impugnação de pronunciamentos do juiz com carga decisória. Quais são os pronunciamentos do juiz? Quando, lá na parte geral do CPC, estudamos os atos processuais, numa das aulas sobre atos processuais, falamos sobre os pronunciamentos do juiz. Quais são os pronunciamentos do juiz? 3. Despacho, decisão interlocutória, sentença, os 3 previstos na lei, e nós sabemos que existe ainda um outro pronunciamento que é proferido por vários juízes, por um colegiado, ao qual atribuímos o nome de acórdão. Então, 3 são os pronunciamentos clássicos do juiz: despacho, decisão interlocutória e sentença. E quando a decisão for proferida por um colegiado, chamamos de acórdão. Aí notem, o que diferencia o acórdão, a decisão interlocutória, a sentença do despacho? A carga decisória. Esses 3 primeiros identificados
sentença, decisão interlocutória, acórdão, são pronunciamentos do juiz ou de um colegiado com carga decisória. O despacho não. O despacho é um pronunciamento para impulsionar o processo. Porque quando estudamos o princípio da demanda, a gente aprende que o processo ele depende, a jurisdição depende de provocação, mas o processo se desenvolve por impulso oficial. Então a forma de impulsionar, a forma de dar andamento ao processo é por meio dos despachos. Mas trata-se de um pronunciamento sem carga decisória. Aí veja, recurso é um remédio processual, é um meio de impugnação dos pronunciamentos do juiz com carga decisória. Aí a pergunta, cabe recurso de despacho? Não. Não. Por quê? Porque os despachos não têm carga decisória. Tá? Bem, nós estamos estudando aqui a regra, nós estamos preparando você para um concurso público. Tá? Talvez alguém aí que já estude direito, já seja formado em direito, deve ter ouvido sobre discussões doutrinárias, acerca da recorribilidade de alguns despachos. Mas isso não nos interessa aqui para o conteúdo desta aula. A regra é, e inclusive isso está na lei, artigo 1001, dos despachos não cabe recurso. Ponto. Por quê? Porque despacho não tem carga decisória. E o recurso é um meio de impugnação dos pronunciamentos do juiz com carga decisória. Então, caberá recurso contra sentença, decisão interlocutória e acórdãos. Ok? Beleza. O recurso ele pode ser dirigido ao mesmo juiz que proferiu a decisão. Então, ele pode ser destinado, ele pode ser endereçado ao juízo a quo, né? Juízo a quo é o juízo originário, né? Ou ele pode ser endereçado ao juiz de grau superior, cumprindo com o chamado princípio do duplo grau de jurisdição, qual chamamos de juízo ad quem. Então, recurso, meio de impugnação dos pronunciamentos do juiz com carga decisória. E os recursos eles podem ser direcionados, eles podem ser endereçados ao próprio juiz prolator da decisão, ao juízo a quo, ou pode ser endereçado a um juízo hierarquicamente superior. É onde realmente conseguimos visualizar a ideia do duplo grau de jurisdição. Embargos de declaração, por exemplo, são direcionados ao próprio juiz que proferiu a decisão. Os embargos de declaração. Já a apelação, agravo de instrumento, juízo hierarquicamente superior. Caso da apelação, juízo do segundo grau. Quem proferiu a decisão, quem proferiu a sentença, foi o juiz do primeiro grau. E aí eu recorro para o segundo grau. Nos embargos de declaração, não. Ele é endereçado para o próprio prolator da decisão. Por isso, da afirmação de que recurso é um remédio processual, é um meio de impugnação dos pronunciamentos do juiz com carga decisória e eles podem ser endereçados para o juízo prolator da decisão ou para o juízo hierarquicamente superior. Embora a regra é de que vai para o superior, porque essa é a ideia do duplo grau de jurisdição. Mas, a saber, embargos de declaração, espécie recursal direcionada ao próprio juízo prolator da decisão. Okay? Qual a finalidade do recurso? Qual a finalidade do recurso? Então, recurso, remédio processual, meio de impugnação dos pronunciamentos com carga decisória, dos pronunciamentos do juiz com carga decisória, pode ser direcionado ao próprio juízo prolator ou a um juízo hierarquicamente superior, com a finalidade de invalidar, reformar, esclarecer ou integrar. Quais as finalidades do recurso? O recurso ele pode ter por objetivo reformar, invalidar, esclarecer ou integrar decisões judiciais. O objetivo do recurso será reformar quando o fundamento
desse recurso for um error injudicando. O que significa um erro injudicando? Um erro relacionado ao julgamento, à interpretação da lei material, à interpretação dos fatos que foram narrados e das provas que foram juntadas. Então, observem, procedimentalmente, o juiz foi perfeito. Mas a parte recorrente, interessada, entende que o juiz interpretou equivocadamente os fatos, que o juiz interpretou equivocadamente as provas, ou que o juiz interpretou equivocadamente a lei material. E por isso entende que a decisão foi injusta. Injusta. Então o erro está no julgado, no julgamento, na convicção do juízo prolator da decisão recorrida. Por isso, error injudicando. Diante de error injudicando, o objetivo do recurso será o quê? Reformar. Reformar. Eu estou levando uma decisão lá e eu quero que mudem a decisão. Que essa decisão seja reformada. Seja modificada pelo juízo hierarquicamente superior. Agora, às vezes, o problema não é o direito material. Não foi a interpretação fática, não foi a interpretação das provas, não foi a interpretação da lei material. O juiz ele aplicou o procedimento processual de forma equivocada. O juiz não seguiu algumas formalidades previstas expressamente na lei. Então eu não estou questionando se a decisão foi justa ou não. A técnica processual não foi adequadamente aplicada. E por conta disso eu quero invalidar a decisão. Notaram? Não estou querendo reformar a decisão. Quero invalidar porque entendo que algumas formalidades essenciais à validade foram inobservadas pelo juízo. Por exemplo, ele não fez uma fundamentação nos moldes do que o legislador determina. Foi uma legislação extremamente superficial. Não justificou adequadamente o seu convencimento, desrespeitando assim a regra processual. Citação foi feita de forma inválida. Alguns outros atos processuais solenes também não observaram a forma prevista na lei, então eu quero invalidar. Se a pretensão é invalidar, o objetivo do recurso será fundamentado em error improcedendo. Observaram? Error improcedendo no procedimento, no proceder. Recurso visa invalidação. Problema no direito material, na interpretação da norma, na interpretação dos fatos, das provas. O procedimento foi aplicado certinho. Mas eu entendo que a decisão foi injusta ante aquilo que eu apresentei no processo. Então, error no julgamento. Reforma. Regra geral, os recursos vão ter uma dessas duas finalidades. Reformar ou invalidar. Então, quando eu vou apelar, por exemplo, o objetivo da apelação das duas, uma. Ou reformar a sentença, ou invalidar a sentença. Reformar fundado no direito material, erro injudicando. Invalidar fundado em problema processual, erro improcedendo. A maioria dos recursos vão girar em torno desses dois objetivos. Agora, o recurso também pode ter objetivo de esclarecer ou integrar. E nesse caso nós estamos falando especificamente sobre um recurso. Qual é? Embargos de declaração. Às vezes, pode ter acontecido da decisão proferida pelo juízo ser contraditória. Ser obscura. Não deu para entender muito bem aquilo que ele tentou fundamentar, ficou obscura a decisão. Ou ele fundamentou num sentido e julgou em outro, então contraditório.
Eu preciso que ele me esclareça. Me esclareça. Vou opor embargos de declaração. Às vezes, um dos pedidos que identifiquei não foi julgado. Algum ou alguns dos pedidos que foram formulados não foram apreciados. Então o juiz se omitiu. Quanto a um dos pedidos formulados, quero que ele integre. Então, nós veremos em momento oportuno que os embargos de declaração, eles servem para esclarecer ou integrar. Quando a decisão foi obscura, contraditória ou omissa. Quando a decisão foi obscura ou contraditória, o objetivo dos embargos é esclarecer. Quando a decisão foi omissa, o objetivo será integrar. Eu não quero invalidar nada, eu não quero reformar nada ainda. Eu quero que me esclareça. Eu quero que integre a omissão. Eu quero que me esclareça a obscuridade e a contradição, ou eu quero que me integre a omissão. Depois da resposta do juiz, aí eu vou decidir se eu quero buscar uma reforma ou uma invalidação. Que, em suma, recurso não é ação. Por isso não se confunde com habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, embargos de terceiro. Não se confundem, porque esses têm natureza de ação e recurso não é. Recurso não é ação. Recurso não é processo. Na verdade, o recurso ele estende a litispendência. Ele prolonga a pendência da lide. Portanto, não é processo. Recurso é um remédio processual. É um meio de impugnação dos pronunciamentos do juiz com carga decisória, que pode ser direcionado ao próprio juízo prolator da decisão ou a um juízo hierarquicamente superior, cumprindo assim com o princípio do duplo grau de jurisdição. O recurso ele pode ter o objetivo de reformar quando diante de um erro injudicando, um suposto erro injudicando, e invalidar quando diante de um suposto erro improcedendo. Mas pode também ter o objetivo de esclarecer ou integrar as decisões, o que, em regra, será buscado por meio do chamado embargos de declaração. Ótimo? Perfeito. Vale a pena destacarmos nesse contexto dois artigos antes de averiguarmos os demais artigos das disposições gerais recursais. Dois artigos, artigo 1001 e artigo 1002. Notem aí o que dispõe o artigo 1001 do novo CPC. Veja lá, clareza solar. Dos despachos não cabe recurso. Dos despachos não cabe recurso. Por quê? Porque despacho é pronunciamento do juiz sem carga decisória. O que nós falamos aqui em cima. Beleza? E o artigo 1002 diz: a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Por isso que quando falei que o recurso não é ação, porque são mesmas as partes, a causa de pedir e o pedido, eu falei assim, às vezes, o pedido não está sendo impugnado no todo, mas mesmo assim a gente mantém a identidade de elementos. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, ainda que não na totalidade. Por quê? Porque o recurso ele pode dizer respeito a toda a decisão, ou uma parte dela. Eu concordo com a sentença de procedência quanto à indenização material. Só que o juiz ele indeferiu o meu pedido de dano moral. Então eu vou recorrer só do dano moral. Problema nenhum. Artigo 1002, com clareza, pacifica o entendimento. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Separei aqui duas lições doutrinárias de autores que gosto muito, Eupídio Donizete, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, para compartilhar com os senhores.
Vejamos. Eupídio Donizete, diz lá: recurso, numa acepção técnica e restrita, é o meio idôneo para provocar a impugnação e, consequentemente, o reexame de uma decisão judicial, com vistas a obter, na mesma relação processual, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração do julgado. Viu só? A reforma, a invalidação, reforma, erro injudicando, invalidação, erro improcedendo, esclarecimento, obscuridade, contradição e integração diante de omissão. E o Marcos Vinícius Gonçalves, diz lá: recursos são os remédios processuais de que se podem valer as partes, o Ministério Público e eventuais terceiros prejudicados, para submeter uma decisão judicial à nova apreciação, em regra, por um órgão diferente daquele que a proferiu, e que tem por finalidade modificar, reformar, invalidar, esclarecer ou complementar. Sinônimo de integração. Complementar a decisão. Feito? Ótimo. Então já vimos o que recurso não é e o que é o recurso. Qual o seu conceito? Quais as suas finalidades também? Agora, apesar de recurso não ser uma ação, aqui a gente vai passar a falar sobre um momento bastante importante e curioso. Recurso não é ação. Só que o recurso também passa por um juízo de admissibilidade. Lá nas noções introdutórias ao processo, quando falávamos sobre jurisdição, sobre o significado de ação e o significado de processo, nós aprendemos que, antes de adentrar a apreciação do mérito, antes de partir para a análise do mérito, o juiz deve fazer uma análise preliminar, visando identificar se as condições da ação e os pressupostos processuais foram observados por aquele que propõe a demanda. Então, lá no início, quando nós falávamos sobre jurisdição, ação, processo, e falávamos lá que a jurisdição ela é inerte, o princípio da demanda precisa ser provocada. E a jurisdição ela é provocada por meio da petição inicial, que inicia a relação processual. Perfeito? Uma vez provocado, a primeira coisa que o juiz precisa analisar é a presença ou não de alguns requisitos indispensáveis à análise do mérito. Quais sejam as condições da ação e os pressupostos processuais. Se algum desses elementos faltar e não tiver como sanar o vício, o juiz extinguirá o feito sem resolução do mérito. Notaram? Se algum dos elementos fundamentais, condições da ação, pressupostos processuais, faltar à demanda e não tiver como sanar, o juiz prolatará uma sentença terminativa, uma decisão extinguindo o feito sem resolução do mérito. Se eles estiverem presentes, aí ele parte para a apreciação do mérito, buscando assim uma sentença definitiva, que é a finalidade do processo. Isso lá. Fenômeno semelhante acontece no contexto recursal. Apesar do recurso não ser uma espécie de ação, apesar dele não ser uma espécie de processo, após a interposição do recurso, primeira coisa que o julgador fará é uma análise preliminar, o que chamamos de juízo de admissibilidade. Ele analisará se o recurso possui os elementos mínimos para a sua admissão, para conhecer dele ou não. Se a decisão será de procedência ou improcedência, outra história.
Mas antes de partir para o mérito recursal, para o juízo de mérito, o juízo precisa realizar um juízo de admissibilidade, verificando se os requisitos mínimos para a admissão do recurso estão presentes. Quais são esses requisitos? Quais são esses pressupostos recursais? Para que o recurso seja conhecido, então passemos à análise do mérito, para então falar em provimento ou desprovimento do mesmo. Será conhecido? Aí vamos ver se será provido ou não. Mas tem que ser conhecido. Para ser conhecido, precisamos da presença, da constatação dos elementos, dos requisitos essenciais à admissibilidade, dos pressupostos recursais. Quais são esses pressupostos recursais? Primeiro deles, primeiro pressuposto recursal que temos. Então, primeiro ponto do juízo de admissibilidade: cabimento. A espécie recursal interposta deve ser cabível. Cabível. O primeiro requisito essencial de admissibilidade, o cabimento. A ideia, meus caros, é de que para cada decisão existe uma espécie recursal correspondente. Então, para cada decisão existe uma espécie recursal correspondente. Não posso interpor qualquer recurso. Poxa, acabamos de ter a prolação da sentença. Vou interpor um recurso especial. Interpor um recurso extraordinário. Não. A decisão, ela deve ser interposta por meio do recurso cabível. Por meio do recurso adequado. Quando nós estamos falando sobre cabimento, basicamente, o foco é adequação. Adequação. Então nós temos que voltar os nossos olhos lá para o artigo 994 do novo CPC, onde o legislador nos apresenta o rol de recursos, onde ele nos apresenta o menu dos recursos. E aí eu tenho que identificar qual espécie de decisão para saber qual dessas modalidades recursais é cabível, preenchendo assim o primeiro requisito de admissibilidade. Quais são os recursos previstos no novo CPC? Artigo 994. Muito cuidado com o artigo 994. Começando o estudo dos recursos. E aqui nós temos a primeira grande novidade. Primeiras grandes novidades do CPC 15 nós encontramos aqui no texto do artigo 994. Notem. Artigo 994 do CPC 15. São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1º, apelação. Inciso 2º, agravo de instrumento. Inciso 3º, agravo interno. Inciso 4º, embargos de declaração. Inciso 5º, recurso ordinário. Inciso 6º, recurso especial. Inciso 7º, recurso extraordinário. Inciso 8º, agravo em recurso especial ou extraordinário. Inciso 9º, embargos de divergência. Ótimo. Talvez você já esteja estudando o CPC na nova codificação. E se esse for o seu caso, você não vai ter muita dificuldade aqui. Deve ter atenção da mesma forma, mas não vai ter tanta dificuldade. Agora, se você aprendeu processo civil à luz do CPC 73, redobre a atenção. Por quê? Você me ouviu ler agravo retido? Agravo retido? Você me ouviu lendo a expressão embargos infringentes? Não, né? Pois bem, no CPC 15, nós tínhamos duas espécies recursais
que foram extintas do novo CPC. Quais? O agravo interno, o agravo, melhor dizendo, o agravo retido, o agravo interno está aqui, né? O agravo retido e os embargos infringentes. E os embargos infringentes. No CPC anterior, era até curioso, porque o rol dos recursos no CPC anterior, lá no CPC 73, nós também tínhamos um artigo falando, são cabíveis os seguintes recursos. No CPC antigo, o rol era menor. Então, alguns olharam agora para o CPC novo e falaram assim, nós temos novos recursos. Porque, afinal, o rol do CPC 15, artigo 994, é um rol maior do que o do CPC 73. Apesar do rol do novo CPC ser maior do que o antigo, na verdade, nós tivemos uma diminuição das espécies. Por quê? Porque o CPC antigo falava agravo, pronto. E aí nós tínhamos várias espécies de agravo. Agravo retido, agravo de instrumento, agravo interno, agravo em recurso especial, recurso extraordinário. Tínhamos vários, mas o legislador colocava no rol o gênero. Então dava um rol menor. O novo CPC, ele nos apresenta, neste rol, os agravos já em espécie. Ele vai falar especificamente sobre o agravo de instrumento, sobre o agravo interno e sobre o agravo em recurso especial ou extraordinário. Coisa que o antigo CPC não dizia. Então, o rol é maior, mas nós tivemos uma diminuição das espécies recursais. Por quê? Porque nós não temos mais como espécies recursais o agravo retido e os embargos infringentes. Não são mais espécies recursais o agravo retido e o agravo e os embargos infringentes. Melhor dizendo, agravo retido e os embargos infringentes. Se você está estudando já no novo CPC, se você começou os seus estudos no novo CPC, cuidado, porque tem banca colocando ainda como espécie de recurso agravo retido, embargos infringentes. Você nem ouviu falar sobre isso, você nunca estudou. Se não está no rol, não é. Não é. Ah, mas eu nem sei o que é agravo retido. Não é. Mas eu ouvi falar que lá no processo tal da Lava Jato tem embargos infringentes. Então, embargos infringentes são espécies. A gente está no processo civil, meu. No processo civil. Não tem embargos infringentes aqui. Não são espécies. E se você estudou no antigo CPC, sabe o que é um agravo retido, sabe o que são embargos infringentes, lembre-se, essas espécies recursais foram extintas do novo Código de Processo Civil. Muito cuidado, porque ainda está aparecendo muito em concurso público com o objetivo claro do quê? Derrubar aluno. Pegadinha. Então, atenção, atenção. Atenção. Ok? O agravo retido, né? Para quem conhecia lá o agravo retido, era um recurso que cabia contra decisões interlocutórias contra as quais não poderia ser interposto agravo de instrumento. Então, quando nós falávamos lá sobre agravo retido, né, agravo retido era o recurso cabível frente à decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento. Então, se não cabia agravo de instrumento, interpunha lá um agravo retido. Professor, mas e agora? Com a queda do agravo retido? Se eu me deparo com uma decisão interlocutória contra a qual não é cabível agravo de instrumento, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Porque, na verdade, o que aconteceu aqui é que novo CPC, ao extinguir, ao expurgar essa espécie recursal, agravo retido, o que ele fez foi, sobre essas decisões interlocutórias,
sobre essas decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, não serão produzidos os efeitos da preclusão, até que seja exaurido o prazo da apelação. Tá? Nós vamos falar sobre apelação dentro em breve, mas entenda o seguinte: hoje a apelação ela serve, evidente, para recorrer de sentença, mas a apelação atualmente também serve para impugnar decisões interlocutórias. Como assim, professor? As decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento. Então o que eu vou fazer é, se o juiz proferir uma decisão interlocutória, por exemplo, concedendo gratuidade da justiça. Porque quando ele nega a gratuidade da justiça, cabe agravo de instrumento. Mas quando ele concede, não. E é uma decisão interlocutória. O juiz proferiu uma decisão interlocutória concedendo a gratuidade da justiça. Eu, outra parte, não concordo. O que eu vou fazer? Vou ficar quieto. Ficar quieto. Quando a sentença for proferida, em preliminar de apelação, eu posso suscitar aquela decisão interlocutória de muito tempo atrás, às vezes de anos atrás. Não tem problema nenhum. Então, perceberam? Antigamente o juiz dava uma decisão interlocutória como essa, eu tinha que agravar. Eu tinha que interpor um agravo, mas um agravo que ficaria retido. E aí o nome sugere, né? O que é fazer? Ficar preso, ficar agarrado. Eu tinha que interpor o agravo somente para evitar a preclusão temporal. Só para isso. Por quê? Porque esse agravo não seria analisado agora, ele ficava retido. Aí lá na preliminar de apelação, faria menção ao agravo, para então ser apreciado. O que o legislador falou? Poxa, economia processual, cara. Economia processual. Acaba com esse agravo retido. E sobre essas decisões interlocutórias, não serão aplicados os efeitos da preclusão temporal, até o prazo da apelação. Então, deixa. Na hora que o sujeito for apelar, se quiser, em preliminar de apelação, ele suscita a decisão interlocutória. Pronto. Agravo retido já era. E os embargos infringentes, professor? Também não são mais espécies recursais. Mas cuidado. Os embargos infringentes não são mais espécies recursais. Mas os efeitos dos embargos infringentes ainda existem. Exatamente. O que alguns doutrinadores vão dizer, e eu concordo com eles, né? E eu tenho dito isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Nos vídeos que gravo, etc., é que os embargos infringentes deixaram de ser espécie recursal. Mas eles não foram extintos. Eles não desapareceram no novo CPC. O que aconteceu com os embargos infringentes é que eles foram oficiados. Acontecendo as circunstâncias que no CPC antigo autorizavam a oposição de embargos infringentes, a parte não precisa mais opô-los. Por quê? Porque o próprio julgador deverá determinar, né, a intervenção de outros julgadores em número suficiente para mudar a decisão. Quando que nós tínhamos embargos infringentes, professor? Porque eu não estudo direito processual civil, estou estudando para um concurso, certo? Quando que nós tínhamos embargo infringente? Os embargos infringentes eram espécie recursal cabível contra acórdão que provia, ou seja, que deferia, que julgava procedente o recurso de apelação de forma não unânime. Porque, veja bem, quando nós temos uma sentença, a sentença ela é proferida por um juízo só, monocrático. Então, sentença. Aí da sentença o indivíduo apelava, porque não concordava com a apelação, apelava. E levava essa demanda para ser apreciada agora por um colegiado, por um grupo de 3 juízes, de 3 desembargadores. Então, lá no primeiro grau, tínhamos um julgamento proferido por um só juiz, um juiz monocrático. Aí o indivíduo não concordava, apelava. Aqui no tribunal,
esse recurso será julgado por 3. E pode ser que esse julgamento não seja unânime. Aí o que o CPC antigo falava? Se da sentença houve interposição de apelação e essa apelação foi julgada procedente de forma não unânime, ou seja, por 2-1, a parte prejudicada, que havia ganho lá na primeira instância, poderia permanecer no tribunal, opondo embargos infringentes. Para que um outro grupo de julgadores analisasse novamente o recurso. Então, pegaram? Lá no primeira instância, nós tínhamos o convencimento do juiz no sentido, a parte interessada recorreu, a decisão foi reformada. Então, o recurso foi acolhido, mas de forma não unânime. O legislador entendia que havia uma dúvida plausível, porque, afinal, na primeira instância, a decisão foi num sentido, e na segunda instância, um dos 3 julgadores desproveu o recurso. Então, a legislação entendia que era razoável que, na mesma instância, esse recurso fosse analisado novamente por outros juízes, desde que a parte opusesse embargos infringentes. Os embargos infringentes são espécies recursais? Não, acabaram. Então não tem como mais, professor. A apelação ela foi provida na segunda instância, de forma não unânime. Não tem mais como. Tem sim. O que aconteceu é que os embargos infringentes foram oficiados. Vem para o texto. Vem para a tela, vem para o texto legal. Olha lá, artigo 942. Onde foi parar os embargos infringentes? Não são mais espécies recursais, hein, pessoal? Não existe mais o recurso de embargos infringentes. A finalidade dos embargos infringentes ainda existe, só que agora não como espécie recursal. Foi oficiado. Artigo 942, veja lá, ó. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, o que vai acontecer, do ponto de vista prático, é o seguinte, né? Da sentença, houve a interposição de recurso de apelação e a apelação foi julgada procedente por 2-1. O próprio relator, independentemente de pedido, por isso que não existe mais o recurso de embargos infringentes, porque a parte não precisa pedir. O próprio relator deverá designar nova sessão, que contará com 2 novos julgadores. Porque aí dá para virar, né? Foi 2-1. Se eu chamar 2 novos julgadores, dá para ficar 3-2, né? Perceberam? Então ele convocará uma nova sessão, designará uma nova sessão, convocando novos julgadores em número suficiente para inverter o resultado. Se foi 2-1, inverter para 3-2. Não tem mais embargos infringentes. Eles foram oficiados. O relator de ofício deverá determinar nova sessão. Ok? Mas nunca se esqueçam. No novo CPC nós não temos mais agravo retido e também não temos mais embargos infringentes como espécies recursais. Ok? Nós vamos parar por aqui o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, retomaremos o tema do juízo de admissibilidade. Ok? Então vá lá, toma uma aguinha, dê uma respirada. Já estamos de volta para dar sequência na nossa matéria. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.